Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos amados. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Em relação, irmãos, ao estudo que nós vamos ter hoje à noite, vamos começar lá em Josué, no capítulo 1, versículo 2, e depois nós vamos ler o versículo 9. O 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aqui, irmãos, Deus está passando o chamado de Josué e a missão de Josué. Nessa terra, irmãos, todos nós que somos cristãos temos um chamado, uma missão dada por Deus. Não se engane. Se você quer ser um bom cristão, terá que abrir mão de muitas e muitas coisas para cumprir esse chamado, essa missão que Deus nos confiou. Frequentemente, coisas de enorme importância em sua vida. É interessante pensar que, ao fazer isso, você se aproxima de Cristo. Afinal, quando o Criador se fez humano para viver entre uma humanidade que não o merecia, ele estava exatamente abrindo mão da sua glória celestial para se tornar como um de nós, por amor a nós. Assim, quando você, irmão, renuncia a algo simplesmente porque é o certo e por amor ao Senhor, possivelmente vai sofrer enormes perdas. E é com elas, né? E com elas virá uma certa dose assim, de sofrimento. Mas eu gostaria de te dizer, irmãos, que vale a pena perder por amor ao seu chamado. Acredite, vai valer a pena. Pois o que você ganhará abrindo mão de alguma coisa será algo assim de valor incalculável, que é a aprovação de Deus, é agradar a Deus. Em nossa sociedade, irmãos, por o outro, né, em primeiro lugar, é visto como fraqueza, talvez tolice, né, para não dizer burrice. No Evangelho, não. Paulo escreveu: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como está lá em Romanos 12:10. Portanto, abrir mão aos olhos de Deus, irmãos, é um sinal de grandeza, não de fraqueza. É nobre. Se for pelo bem do próximo, nós estamos trilhando assim, irmãos, um caminho de excelência. Se for por amor a Cristo, você alcançou a grandeza. Você está dando o melhor de si. Pode ser que você tenha amado muito uma pessoa, mas abriu mão, né, de prosseguir no relacionamento porque teria representado o jugo desigual. O adeus certamente foi doloroso, mas foi o certo. Tenho certeza de que Deus abençoará a sua vida por ter se recusado a prosseguir, né, com aquilo por amor a Cristo. Se foi o caso, jamais olhe para trás. Deixe o que passou no passado, com absoluta certeza de que você fez o certo. Um outro exemplo, possivelmente você já teve a chance de colar em uma prova. Se o tivesse feito, sua nota teria sido maior. Mas o sorriso de Deus, quando você abriu mão da fraude, compensou. Pode ter certeza. Deixou de ganhar pontos, né, no teste, mas recebeu muitos no céu. É possível ainda que tenha sofrido graves perdas financeiras por ter recusado a dar propina a fiscais. Garanto que todo o dinheiro que você abriu mão de ganhar será convertido em muito galardão na eternidade.
Também pode ter sido o caso de você ter se afastado de amigos, né? Que o arrastavam para o pecado, para as baladas, por mais que você gostasse deles. Jesus é o seu melhor amigo. Ficou feliz, irmãos? Pode acreditar. Ou ainda pode ser que você tenha aberto mão do seu orgulho para perdoar alguém que não merecia seu perdão. Talvez essa pessoa nem mesmo tenha lhe pedido desculpa, mas você perdoou a si mesmo. Acredite, abrir mão de si para perdoar é uma atitude, irmão, celestial. Pois quando você estende perdão total a alguém, está fazendo o que Jesus faz com todo aquele, né, que ele chama das trevas para a luz. Perdoar significa abrir mão de si para ganhar o quê? A natureza de Cristo, ter a natureza de Cristo. Se você abrir mão de algo muito importante, muitas vezes, à custa de sofrimento, não pense que Cristo não valoriza o que você fez. Ele está ciente, ele é onisciente. E percebeu uma coisa? Tudo de que você tende a abrir mão por amor a Jesus se converte em aprovação divina e logo em bênção para a sua vida. E todo aquele que tiver deixado, conforme diz a palavra, né? Tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, como está lá em Mateus 19, 29. O Senhor está falando aqui, irmãos, exatamente sobre abrir mão das coisas mais preciosas que podemos ter nessa vida, por amor a Ele. Enxugue as lágrimas, sacuda a poeira, irmãos, e vá em frente de cabeça erguida. Tudo que você faz é pelo verdadeiro e fiel amor a Deus. E é assim na sua vida, irmãos? Pelo verdadeiro e amor fiel a Deus? Então, foi pela razão certa. No dia em que você entrar na glória do Pai, o abraço que você receberá dele, irmãos, compensará tudo. O apóstolo Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Jesus, como está lá em Atos 20, de 22 a 24. Também, irmãos, lá em Lucas 22, 42, diz assim: em intensa agonia, Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E lá em Lucas 9,62 diz assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sigamos em frente, irmãos. Cumpramos o nosso chamado, a nossa missão. Que venhamos, irmãos, ter isso em mente. E o que é, irmã? Honrar a Deus. Quando Deus nos chama e tem uma obra em nossas vidas, esse chamado é acompanhado, irmãos, de lutas, sofrimentos, dores. Não tem outro jeito. Tanto é que eu tenho alguns irmãos que ficam falando: meu Deus, comecei a seguir a Deus e parece que o mundo desabou na minha cabeça. Não é que o mundo desabou na sua cabeça, irmãos. É que você está sendo valente
para seguir em frente, valente para cumprir o seu chamado. E é lógico que o inimigo não ia ficar de braço cruzado vendo você levar, né, a verdade para vidas necessitadas. Veja só, José chamado para ser governador do Egito. Durante esse processo, né, esse preparo que ele teve que sofrer dor de ciúmes, traição, calúnia, prisão e esquecimento. Imagina a dor que José passou. Vemos lá Moisés, chamado para liderar o povo de Israel na saída do Egito e na peregrinação do deserto. Sofreu, irmãos, né? A dor de estar ouvindo todo dia murmuração. A dor de achar que o seu cargo era pesado demais. A dor da rebelião de seus próprios irmãos, entre outros, né? O Davi, chamado para ser rei de Israel. Durante o processo, né, esse preparo, sofreu a dor da perseguição implacável de Saul. Elias, chamado para profetizar ao povo de Israel, sofreu solidão, perseguição e depressão. Neemias, chamado para quê? Para reconstruir os muros de Jerusalém, sofreu a dor da oposição. Ele apenas queria fazer o bem para o seu povo, mas teve que suportar a oposição. Jeremias, então, irmãos, foi chamado para profetizar ao povo de Judá. Sofreu ao ver falsos profetas enganando o povo. Sofreu perseguição, prisão e até acusação, né, de ser subversivo. Chega lá em Daniel, chamado para profetizar, né, sobre os acontecimentos futuros, sofreu com a armação de líderes totalmente invejosos e acabou indo parar até na cova dos leões. O nosso querido apóstolo Paulo, chamado para pregar o evangelho entre os gentios, sofreu desconfiança, açoites, naufrágio, prisão, perseguição, traição, incompreensão, acusação e muito mais, né, irmãos? Jesus, chamado para efetuar, né, a nossa redenção, sofreu a pressão dos líderes religiosos e do sistema religioso, né, de seus dias, por fim suportou os pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. O céu, irmãos, a vida eterna, o arrebatamento é para todos os que honram o chamado de Deus. É difícil, mas nada é impossível quando nós estamos na presença de Jesus. Muitas vezes nós falamos, eu quero honrar meu Deus, eu quero ser grata ao meu Deus, eu quero trabalhar para o meu Deus. Se você quiser alegrar o coração de Deus, irmãos, atenda ao chamado. Atenda ao chamado de Deus. Cumpra a sua missão. Cumpramos a nossa missão para a honra e glória do Deus eterno e todo-poderoso. Amém?